Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você e com toda a sua casa. Eu sou o presbítero Adailton e eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero convidar você para refletir comigo na carta de Paulo, ou seja, na carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo de número 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Meus queridos, é evidente que o inimigo das nossas almas, que se chama Satanás, ele não tem o menor interesse em que eu e você, em que o ser humano, de um modo geral, venha tomar conhecimento da verdade. E essa verdade a qual me refiro nesse momento é o próprio Jesus, que está revelado na sua palavra. Consequentemente, a palavra de Deus, ela é a verdade de Deus para as nossas vidas. E o que essa verdade revela? O que ela fala a nosso respeito? Quais os benefícios ou quais os feitos dessa verdade na nossa vida? Essa verdade, ela liberta, ela transforma, ela cura, ela salva. Eu quero que você pense comigo agora neste cenário. Imagine uma pessoa que foi vítima de um sequestro e que agora está sob o poder de uma pessoa que está fortemente armada, o tempo todo fazendo ameaças de tirar a própria vida. Essa pessoa que está sob o poder, sob o domínio desta outra que causou este sequestro, que causou este crime, essa pessoa está vulnerável. Essa pessoa está com a sua vida em perigo. Então ela está ali dominada, entregue nas mãos de alguém que a qualquer momento pode lhe causar um sério dano ou tirar a própria vida. Por sua vez, aquele que está causando ou cometendo o crime do sequestro, o sequestrador, ele está fazendo isso em troca de um benefício, em troca de dinheiro, em troca de joias, em troca de algum bem que venha satisfazer o seu desejo. E para que haja a libertação, é necessário que seja pago o preço do resgate. Ou seja, alguém tem que pagar, alguém tem que ceder a esse capricho, a esse desejo do criminoso, do sequestrador, para que esta pessoa venha alcançar a liberdade e se ver livre desse domínio, desse mal, desse perigo. A verdade que Satanás não quer que eu e você conheçamos é que Cristo, ele já pagou o preço do resgate. Cristo, ele pagou o preço do resgate da minha e da sua vida. O que as pessoas, de um modo geral, não sabem, não conhecem, é que elas são vítimas de um sequestro. É que elas estão sob o poder do mal, sob o poder das trevas. Como diz o texto sagrado, Cristo nos libertou do império das trevas, do império do mal, do império de Satanás. Mas a maioria das pessoas não tem esse conhecimento, não tem esse entendimento de que elas estão vulneráveis, que elas estão dominadas, aprisionadas por Satanás através da escravidão chamada pecado. Muitas são as pessoas que estão agora aprisionadas ao vício, aprisionadas ao crime, aprisionadas na vida imoral, no adultério, na prostituição, numa vida promíscua, na homossexualidade. Pessoas que estão vivendo dentro de uma prisão espiritual e o pior é que elas nem se dão conta do seu estado, da sua situação. E a verdade é que elas só estão lá porque Satanás, através dos seus planos e ações malignas, tem feito muitas vítimas, tem aprisionado muitas vidas e elas não percebem que são vítimas e que estão aprisionadas. As pessoas estão vivendo, cada uma, dentro de um segmento, dentro de uma prática, e elas acham que isso é normal, que isso é comum e que não tem nada de mais, não tem nenhum problema em viver assim. Mas a verdade é que elas se tornaram escravas e elas fazem a vontade do seu Senhor. Ou seja,
elas fazem a vontade do pecado. Você precisa entender que cada vez que você cede a um desejo que a Bíblia chama de pecado, a um desejo que é condenado pelas Sagradas Escrituras, você está satisfazendo a vontade do seu sequestrador, a vontade do mal, a vontade do inimigo. Ele tem te aprisionado e você não tem se dado conta disso. Mas a boa notícia é que Cristo veio a este mundo pagar o preço para que eu e você não vivamos mais nessa escravidão. Agora, nós não somos mais obrigados a estar nas mãos do sequestrador. Cristo veio, Cristo pagou o preço, Cristo já nos resgatou e agora nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, aqueles que verdadeiramente entregaram as suas vidas para Jesus, confiou as suas vidas nas mãos do libertador que se chama Cristo, agora não vivem mais na escravidão do pecado. Agora eles vivem para Deus, fazem parte do reino da luz, do reino do Senhor. E agora essas pessoas não são mais escravas do pecado. E o grande problema da escravidão do pecado é que o fim é trágico. A palavra do Senhor vai nos dizer em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E a pergunta que eu faço para você é: você ainda quer continuar sendo escravo do pecado? Você ainda quer continuar sendo vítima de Satanás, satisfazendo os seus desejos, as suas vontades, através das práticas que você tem cometido? Jesus já pagou o preço por você. Jesus, ele veio para te dar a vida. Jesus, ele veio te tirar do domínio, da escravidão das trevas, do poder de Satanás. Cabe agora a você. Você agora decide em que reino você quer continuar. Você quer estar no império da luz ou quer continuar no império das trevas? Você quer continuar sendo escravo do pecado, sendo vítima de Satanás? Ou você quer se tornar um homem, uma mulher de Deus, agora livre de todo pecado, livre de toda condenação? O final de tudo isso é a morte eterna, é a condenação eterna. Esse é o grande problema de alguém continuar sendo escravo do pecado, sendo escravo de Satanás através das práticas pecaminosas. O texto diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, é a condenação eterna. Mas o dom de Deus, o presente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Receba essa palavra, guarde no seu coração, pense em tudo que você ouviu nessa oportunidade e entregue o mais que depressa a sua vida para Jesus. Aliás, essa é a condição de toda a humanidade, porque a Bíblia diz que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Mas Jesus, o nosso libertador, veio trazer a solução, veio para nos libertar. Ele já pagou o preço e agora nós não somos mais obrigados a permanecer sendo vítimas de Satanás. Não precisamos mais agora satisfazer como escravos a vontade do pecado. De que lado você está? Aonde você quer permanecer? Sendo livre de toda a opressão, sendo livre de toda a escravidão do pecado, ou você quer continuar satisfazendo os desejos do inimigo, os desejos do sequestrador? Saiba que o final é condenação. Permanecer como está é sentenciar o seu próprio fim. Saiba que essa não é a vontade de Deus. Aliás, a palavra do Senhor diz que Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho Jesus, aliás, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pense nesse amor tão grande de Deus pela sua vida, para resgatar a sua vida, para não ver você sendo condenado eternamente ao inferno de fogo, a ponto dele entregar o seu próprio Filho. Ele entregou Jesus para morrer na cruz do Calvário, para pagar o preço do resgate, preço que eu e você jamais somos capazes de pagar. Isso porque esse preço foi preço alto, foi preço de sangue. Somente o sangue de Jesus é capaz
de apagar os nossos pecados e de pagar o preço do resgate exigido por Satanás. Que Deus te abençoe. Receba esta palavra e, o mais que depressa, reflita sobre tudo o que você ouviu. Entrega a tua vida para Jesus e seja uma bênção em nome de Jesus.